Tá indo aí o Dedê e a Cindy. Estão indo embora. Que Deus abençoe, que Deus guarde, guie. Que os anjos vão abrindo as portas que precisam ser abertas e fechando as que precisam ser fechadas. Deus abençoe vocês. Há 2 anos atrás decidimos ir embora do Acre e começamos a fazer planos de ir para Portugal. Para isso precisávamos vender todas as nossas coisas. Vendemos um bocado de coisa e ainda ficou um bocado por vender. E depois de muito planejamento, finalmente mudamos de ideia e resolvemos migrar para o Nordeste. Então planejamos mais um bocado e no dia 14 de março de 2024 ficamos sem casa e acabamos indo embora sem planejamento nenhum. Tivemos que escolher às pressas o que íamos e o que não íamos levar, já que decidimos que iríamos no nosso carro. Colocamos tudo que conseguimos no carro e partimos rumo à estrada. Nesse ponto, estamos passando pela construção do primeiro viaduto do estado do Acre. Vamos ver daqui a quantos anos esse viaduto vai estar pronto. Bom, isso é outro assunto. Agora vamos só dar uma parada para trocar os pneus do carro e seguir rumo à estrada. Claro que tem outras coisas para ajeitar no carro. O nego velho, como eu chamo meu carro, já fez 20 anos. Mas trocando os pneus eu acho que já dá. Não deu. Quando chegamos na oficina, a opinião dos mecânicos era um pouco diferente da nossa. Decidimos ficar com a deles. Na opinião deles não adiantava trocar só os pneus, porque as rodas estavam empenadas e o carro não pegava alinhamento. Além disso, estava vazando o óleo da direção hidráulica e a caixa de direção precisava ser trocada. O motor também tinha um barulho esquisito, mas já tinham me garantido que podia ser só cabo de vela. Era só trocar e estava tudo certo. Haviam mais alguns problemas: cabo do velocímetro, comando de seta, que é o que controla a luz alta e baixa do carro. Precisávamos também trocar o para-choque, que estava muito quebrado, e consertar o ar-condicionado, que estava parado. Não dava para resolver tudo naquele dia. Tivemos que nos hospedar na casa de parentes e aceitar a frustração de não poder seguir viagem naquele mesmo dia. Além de lidar com a dor da frustração, ainda teríamos que lidar com a dor no bolso que todos esses concertos iriam causar. Mas então, o que fazer? Consertar tudo isso levaria dias. Enviar o carro e as coisas por transportadora? Vender o carro e as coisas e seguir de avião? Mas aí perderíamos toda a experiência da estrada. Ir de ônibus então? Mas aí não teríamos autonomia de parar onde e quando quiséssemos. Sugeriram trocar o carro por um mais novo. Mas além de não ser uma decisão sábia para um casal recomeçando a vida em outro lugar, tem uma questão sentimental com o nego velho. Não queria deixar para trás o companheiro que me ajudou a conquistar tanta coisa, e nem as coisas que conquistei com muito suor. Então decidimos. Vamos no nosso carro mesmo. E vamos levar nossas coisas. Mas não hoje. Já anoiteceu e não é seguro pegar a estrada nessa escuridão. Amanhã é outro dia. Amarelo. Deixamos o carro na oficina e fomos caminhando até o ponto de ônibus. Parecia que tinha um sol para cada criano, mas de repente o tempo virou e antes que o ônibus chegasse, a chuva chegou. Chovia mais dentro do que fora do ponto. Pensamos em pedir um carro de aplicativo, mas é a chuva caindo e o preço subindo. Então ligamos para o resgate e ficamos admirando a paisagem, sem saber quando voltaríamos a vê-la. Trocamos a caixa de direção e todos os pneus, incluindo o step. Desempenamos, alinhamos e balanceamos as rodas. Nós não, os mecânicos. Agora, nós é que ficamos desalinhados e desbalanceados com o preço.
Agora que o nego velho já estava de sapatinho novo, tinham outras coisas para resolver, como ar-condicionado e outras coisas mais simples que eu mesmo ia tentar fazer, como cabo do velocímetro, comando de seta que controla a troca entre a luz alta e baixa, fusível do som, e depois de trocar tudo isso, tínhamos que testar. Algumas coisas funcionaram de primeira. Amantes, amores, paixões. Outras não. Eu não preciso de terapia. Um carro zero e tá tudo bem. Um bolinho sempre ajuda, né? Carro zero estava fora de questão, e quem estava ficando zerado era eu. Mesmo depois de trocar os cabos de vela, o motor continuava com barulho estranho. Então fomos à oficina. O motor estava batendo pino de pistão, e eu acho que isso quer dizer que ele fica com menos força e não aguenta alta rotação. Mas anda. Consertar ia levar uma semana. Mais uma semana não dava. Já tivemos que ficar 3 dias rodando para ver se o conserto do ar-condicionado tinha funcionado. Não funcionou. Mas o mecânico me garantiu que o motor chegava até a lua se eu não passasse de 120 km por hora. Então estava tranquilo. Eu não passo nem de 80. O gás do ar-condicionado estava vazando, e por isso ele não estava gelando. Mas pelo menos trocamos o ventilador interno e agora o vidro não ia mais embaçar. Trocamos também a ventoinha do condensador, e isso resolveu o problema do motor superaquecendo. Para resolver o problema do ar-condicionado ia levar mais de uma semana. Já estávamos há 8 dias resolvendo problemas e queríamos cair na estrada. Enquanto isso, íamos resolvendo outras coisas, como consertar o pé da sapateira da minha mãe, lavar roupa, escanear um monte de livros de partitura para não ter que levar impresso, desapegar-se ainda mais de roupas, sapatos, ferramentas, reorganizar as coisas pela 1000ª vez para caber no porta-malas, e só levar no banco de trás alguns instrumentos, eletrônicos e mochilas, com roupas para trocar na viagem, remédios e itens de higiene pessoal. Compramos água e alguma coisa para comer na estrada. O atraso que tivemos por conta dos problemas no carro acabou nos ajudando a ter um tempo para nos organizar melhor, estudar e ouvir dicas e conselhos sobre rotas. Afinal, o caminho era longo. Eu nunca tinha viajado de carro e agora ia fazer um dos maiores percursos terrestres entre 2 pontos no Brasil. Iríamos de Rio Branco, no Acre, até João Pessoa, na Paraíba. Pelo caminho mais curto, teriam 4.727 km e 69 horas de carro. Mas bem, meus amigos, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Então decidimos pelo caminho mais longo, atravessando Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Brasília, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, para só então chegarmos à Paraíba. 5.245 km e 70 horas depois, segundo o mapa. Com a rota já escolhida, era só pegar a estrada. Bem, ainda não. O freio do carro ainda estava com um problema. Quando eu pisava no pedal, o freio não respondia imediatamente, afundando o pedal e só funcionando depois de 2 ou 3 pisadas. Completei o fluido de freio e procurei uma peça chamada cilindro mestre para trocar, mas não tinha em lugar nenhum em Rio Branco para vender. Além disso, o carro às vezes não ligava de primeira. Parecia ser a bateria, pois depois de empurrar ele por alguns metros, acabava ligando normalmente. Sem alternativa de trocar o cilindro mestre, resolvemos que iríamos até Porto Velho e lá trocaríamos essa peça do freio e a bateria.
Paramos para completar o tanque. A gasolina estava 6,76 o litro. Calibramos os pneus e finalmente caímos na estrada. Tchau, Rio Branco. O bicho estranhou. Ah, se fosse assim, até chegar lá, era bom demais. O território onde hoje fica o estado do Acre era habitado por diversas etnias indígenas até o final do século XIX e era considerado internacionalmente como parte da Bolívia. Com a crescente demanda por borracha no mercado internacional e a consequente alta do preço do produto, a região passou a ser ocupada por imigrantes nordestinos. Motivados pela promessa de riqueza através da extração do ouro branco da Amazônia e da Grande Seca de 1877, que resultou no enorme êxodo dessas populações, em busca de melhores condições de vida no Sudeste industrializado e na região amazônica. O Acre se tornou território do Brasil em 1903, com o Tratado de Petrópolis, que foi feito entre Brasil e Bolívia, e antes de se tornar Estado, sua principal atividade era a extração do látex da seringueira, que com o processo de vulcanização se transforma na borracha. Por esse motivo, as pessoas que trabalham na extração do látex eram chamadas de seringueiros, pois extraíam leite da seringa em vastas extensões de terra denominadas seringais, de propriedade dos seringalistas. Com o declínio da borracha, outras atividades se fizeram necessárias, e por volta da década de 1970, já com o Acre tendo se tornado Estado brasileiro em 1962, as atividades madeireira e agropecuária tomaram de conta, e continuam presentes até os dias atuais. Por esse motivo, é comum às margens das estradas vermos muitas fazendas de gado, com pastos enormes e com ausência de mata fechada.
Esse trecho da estrada estava muito ruim, passando por restauração, e em muitos lugares com recortes imensos no asfalto e britas espalhadas pela pista. Em alguns pontos, era necessário trafegar na mão oposta, o que por si só já é um grande risco. Momentos antes, um caminhão para desviar de um buraco invadiu a contramão e quase nos pegou. Mas graças a um rápido reflexo, conseguimos desviar. Esse é um problema realmente grave que percebemos que iríamos enfrentar durante toda a viagem. Além das péssimas condições das rodovias, a pior parte são algumas pessoas que dirigem priorizando a sua pressa e a integridade de seus veículos, mesmo que em detrimento da segurança e da vida de outros. Já de saída, ainda na BR-364 no Acre, decidimos que ao passarmos por situações semelhantes, iríamos parar e esperar os apressados e imprudentes passarem, para só depois seguir viagem. Melhor esperar 5 minutos na estrada que no hospital, ou perder o tempo que nos resta de vida. Isso nos obrigaria várias vezes a reduzir a velocidade e recuar para o canto da pista, o que iria esticar em muito o nosso tempo de viagem. Porém, gostamos muito de viver, e de preferência, inteirinhos. Sair do Acre rumo ao desconhecido nos causou um turbilhão de sentimentos, expectativas, alegria, saudades, muitas saudades. Mas por que sair então? Porque queríamos viver novas experiências. As emoções ebuliam dentro de nós como as águas do mar sereno, que, agitadas pelo vento, se transformam em tormenta, como as lavas de um vulcão que desperta de um sono longo e profundo, e não podendo mais ser contidas, explodem em liberdade pelo ar. Parafraseando Manuel de Barros, porque o mundo é maior do que o nosso quintal. Ó, tem uma filmagem aqui, ó. Autopeças e pneu, ar-condicionado automotivo. Não, só se tu quiser. Ó, aí, ô Glória, um milagre acontecendo aí. Gravar um vídeo pra mostrar que tem um pedaço da estrada que tá boa. Ah, ficou embaçado. Quando achávamos que estava ruim, piorou muito. Entramos em um trecho de estrada completamente irregular, sem asfalto e cheio de pedras fincadas no barro. A única coisa boa foi ver o céu estrelado distante da luz artificial das cidades. Estávamos a 20 km e a pista fazia o carro trepidar um bocado, fora o calor. Mesmo com o ar-condicionado parado, ligamos o ventilador e fechamos os vidros. Parecia ser um trecho com ribanceiras e mata mais densas nas margens, e completamente escuro, o que nos fez temer também um possível ataque de animal selvagem, como uma onça ou jaguatirica, e esse era o trecho que dava acesso à ponte. Errar a pista poderia nos fazer entrar rio adentro. Eu acho que é ali, ó. Tem um monte de placa. Ali a ponte. É. E não dá pra ver a ponte. Essa ponte. Tanta gente passando na balsa, aí hoje que a gente... Ó, o pinguelinho de novo. Agora, esse lugar aqui... A ponte começou a ser construída em 2014 depois de uma cheia do Rio Madeira que deixou o Acre isolado do restante do país, e só foi concluída em 2021. Anteriormente, só era possível fazer a travessia através de balsas. Estamos aqui em Jaci, Paraná. Paramos aqui rapidinho para esticar as pernas e estamos já rumando para Porto Velho. A estrada tá boa, tem uns trechos ruins, mas
Tá tudo transcorrendo bem. Tá tudo transcorrendo bem. Política, a gente é vida. Chegamos, estamos no hotel já, deitado, assistindo Forrest Gump. Por uma série de motivos como estrada em condições ruins, ruim é a economia da nossa parte, baixa visibilidade, noite e falta de iluminação, velocidade reduzida, pelos motivos acima já descritos, inexperiência em estrada. Uma viagem que deveria durar 6 horas e 44 minutos segundo o Maps, fizemos em 10 horas. Então é isso, meus amigos. Esse foi só o primeiro capítulo de 2 Matutos no Mundo. Se inscrevam no canal para ver os próximos capítulos dessa jornada e de outras que virão. Saindo agora de Porto Velho, passar por Candeeiro de Amari, tava com notícia da estrada tá alagada.